mas segundo eu falo. Oi, professor! E aí, tudo bom? Quem foi que falou isso? Quem foi agora? Eu, A Larissa. Ô, Larissa. Foi a Larissa. Tudo bem, Larissa, contigo? Show de Tudo bola. com o senhor. Tô bem, tô ótimo. Deixa eu ver, vamos lá. Oi, Stephanie. Boa tarde aí pra vocês. Pessoal, vamos começar com a frequência, né? Já começou a gravar. Vamos colocando aí o nome, número. Certo? Então a gente finalizou, né? Só lembrando o que a gente fez na aula passada, né? A gente fechou, né, o nosso capítulo, que no caso era o capítulo sobre os quantificadores, tá? A gente fechou ele. Hoje a gente vai começar um novo capítulo, tá certo? Já vai ser o capítulo 7. Você pode até para ir já adiantando, você vai pegando seu livro, tá certo? Vai lá na página 62, tá bom? Vou explicar o que a gente vai fazer. Vou deixar aqui no chat também, ó, página 62. Pronto, página 62. Pronto, o que a gente tem, tá certo? Esse capítulo, a gente vai começar com aquelas questões, uma questão muito parecida, tá certo? Com o que a gente viu no capítulo passado, tá? No capítulo passado a gente teve que analisar uma bula, né? A gente meio que teve que exercitar a nossa compreensão de texto em inglês. Esse capítulo aqui, ele tá seguindo a mesma linha, tá? Ele colocou aqui pra gente um texto um pouco técnico, tá? Mas não que isso vá te assustar, porque você vai conseguir fazer, tá certo? É um texto sobre geografia, né? Então vai ser engraçado. Você aula de inglês com conceito de geografia no meio, tá? E aqui a gente vai começar com algumas perguntas iniciais do capítulo e depois eu vou explicar como é que a gente vai resolver a interpretação desse texto, tá? Em geral, vai ser os mesmos princípios que a gente usou no capítulo passado, tá certo? Vamos lá. Diz o seguinte, a página 62, onde começa o capítulo. O nome do capítulo é o seguinte, ó, Exploring the Earth, tá bom? Que a gente pode traduzir como Explorando a Terra. Tá? A palavra, vou até dar um destaque aqui para vocês para a palavra terra em inglês. Que a gente tem duas pronúncias, tá certo? Você pode falar, que nem americano fala, que é bem difícil, eles falam Earth, tá bom? Com R puxado e com a língua entre os dentes, né? Earth. E você pode falar como em inglês, né? Eles falam Earth, tá bom? Só Earth, certo? 62, Yasmin. 62. É o começo do capítulo, é o capítulo 7. Pronto. Todo mundo pegou o livro, né? Deixa eu ver, todo mundo? Sim. Pronto, aqui a gente tem algumas perguntas iniciais. Por exemplo, a primeira pergunta diz o seguinte, ó, a letra A. How many countries are there in South America? A gente pode dizer o seguinte, ó, quantos países há na América do Sul? Você tem alguma ideia dessa média? São quantos países? Você pode dar um Google aí rapidão. Você acha que tem quantos países na América do Sul? Um chute, vai. 16, bom chute, cara, bom chute. Tá na média. Pronto, bom chute. A gente... 99. 99. Cara, foi o Ângelo, né? Menos, Ângelo, menos, tá bom? A gente tem média, tá bom? A gente tem 12 países, tá certo? Acho que o Ângelo ele pegou assim, a América inteira, botou a Oceania junto. A gente tem média de 12 países, tá certo? Caso é a média dos países, tá? Aí a gente continua essa pergunta, ó, letra B. Have you ever traveled across Brazil? Você já viajou pelo Brasil? Yes or no? Se em algum momento já saiu do Ceará, já visitou vários lugares. Pronto, se sim, você pode dizer assim, ó. Já, não. Se sim, você coloca yes. Nunca. Vou colocar assim, ó. Vou dar uma sugestão de resposta para vocês, ó. Se sim, você pode colocar assim, ó. Has. I have ever traveled across Brazil. Assim, ó. Você pode colocar essa resposta. Yes, I have ever traveled. Esqueci o L, desculpem. Traveled, assim. I have ever traveled across Brazil. É uma opção de resposta. Se você colocou não, você vai dizer assim, ó. No, I haven't, ou I have not, ou I have never, tem várias opções. I have never traveled across Brazil. É só a forma negativa, ó. Ficaria assim, ó. Pronto, são duas opções de resposta aí para você. Tudo bem, Carol?
Vocês já viram, no caso, vocês foram para que lugares? Para que lugares vocês foram? Isso é ao longo do Brasil, é saindo do Ceará, tá bom? É indo ao longo do Brasil. Quem aqui já visitou outros estados? Quais foram? Pernambuco e Bahia. Vontade de conhecer Pernambuco, sério mesmo. São Paulo, Rio de Janeiro, Letícia. Rio de Janeiro, São Paulo eu iria, Rio de Janeiro nem tanto. Mas eu tenho muita vontade de conhecer Pernambuco. De verdade. No, I have never traveled across Brazil. Tudo bem? Mas você vai saber para onde, Guilherme? Você vai para o Canadá, cara. Como você falou, você quer ir para lá? Deixa eu ver. A Isabelle, Coreia do Sul. Você já foi para Coreia do Sul, Isabelle? Caramba, Isabelle é muito chique. Nem... Ah, não. Ah, você queria ir. Ah, entendi. Você queria ir. Mas a pergunta é para que lugar se você já foi. Eu achei que você já tinha ido para a Coreia do Sul. Ela tá com inveja já. Entendeu, Isabelle? É lugares que você já foi, tá certo? Pronto, Minas Gerais é uma boa. Aqui no Brasil, que eu queria ir, Pernambuco, eu tenho muita vontade de conhecer Pernambuco. Paraíba, aqui no, eu não sei porque eu gosto do Nordeste, não sei porquê. Rio Grande do Norte, gostaria. E do Sul, no máximo, eu acho que eu iria para o Rio Grande do Sul, só por causa do clima, que é diferente. Mas a minha intenção mesmo é um dia sair do Brasil. Eu já falei para vocês que o lugar que eu queria viajar é a Grã-Bretanha, tá? Eu tenho um sonho. Um dia, quem sabe, eu consigo uma viagem para lá, economizando bastante, a gente viaja para lá. Boa, cara. No caso, são meus objetivos, tá? E para mim, a Grã-Bretanha, qualquer lugar da Grã-Bretanha, qualquer país da Grã-Bretanha, para mim tá bom. Pode ser a Inglaterra, pode ser a Escócia, pode ser o país de Gales, pode ser qualquer lugar, tá? Contando que seja por ali. Quando for, se alguém quiser ir comigo, tá? Pra gente rachar as passagens, você avisa aí pra mim. Ó, vai lá, Minas Gerais. Pra França, boa. Boa. Bora, Guilherme. Bora passar o ano, passar um mês de férias, assim. A gente racha a conta depois. Eu já tô economizando, se eu não conseguir gastar, certo? Isso aí, quer ir pra Argentina. Ô, Carol, o bom de ir pra Argentina é que você chega lá, você pode ser pobre o quanto você for. Se você chegar na Argentina, você vai ser rica, tá? Brasileiro chegando na Argentina de rico, porque você tem ali aquela questão da crise da moeda da Argentina, que o dólar tá lá em cima. Eu acho que um real aqui vale que uns 7, 10, 15 pesos argentinos. Então, qualquer coisa lá, qualquer real que tu coloca lá é muito em peso argentino. Então, é muito fácil ser rico na Argentina, tá certo? Pronto, então é uma boa, tá? Se a gente não vai conseguir ir para Inglaterra, a gente pode ir para Argentina, Carol. É uma boa. Bom que eu já tenho você para rachar a passagem. Pra gente dar uma de rico lá na Argentina. Vamos lá. A gente tem a letra C. Fala assim, ó. Have you visited hills, mountains and plateaus in Brazil? A gente pode traduzir assim, ó. Você já visitou montanhas, ou pode ser colinas, tá bom? Montanhas e planaltos no Brasil. Você já visitou algum desse tipo de lugar geográfico? Em geral, as serras. Eu acho que as serras têm essas características. Pra E ser no caso, tipo domingo retrasado, eu fui pra Serra. boa, no caso, no momento, eu tô literalmente na serra, porque depois que começou essa pandemia, eu não voltei mais para Baturité, eu tô aqui direto. Tanto que eu já até falei para vocês, nas galinhas que tem aqui é uma prova disso. Eu tô longe da cidade, aqui não tem nada, entendeu? Que é eu e a natureza, e as galinhas. A gente tem mountains, que é montanhas. A gente tem... Acho que Proteção eu que tá já aqui em falei para casa, a vocês. única companhia assim que eu posso conversar é a minha Loren Ale. Desculpa, Guilherme, eu voei. Como é? É porque assim, aqui em casa, não, eu não, né? Minha mãe cria dois louros, aí um é meu, aí eu passo a maior parte do meu tempo com esse lourinho. Ah, sim, sim. Pronto, tipo, as tuas galinhas são essas, né? No teu caso. Mas é melhor lourinho do que galinha fazendo zoada. Aqui galinha é pior. Tipo, muito pior. Sertão não. É serra, Carol. É diferente, é serra. Eu tô aqui é o contrário, é subindo a serra, tá? Eu acho que eu já fui pro sertão, tá? Uma das experiências mais legais que eu já tive, que eu já fui uma vez, eu passei
uma noite, um bom período da noite no sertão, e o sertão à noite é bonito. E foi o sertão de Aracoiaba. Fui com o marido da minha tia, que é meu tio, e eu achei realmente uma das coisas mais bonitas que eu já vi. A noite no sertão, é bonito. De verdade, achei muito bonito. O clima, o vento, tipo, tudo é bonito. E a gente tava lá comendo castanha assada. Gostei, gostei. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha, ave, pronto. Eu não me dou bem com ave, Guilherme. Tipo, nem tanto. Eu gosto assim no canto delas, mas por causa da zoada. Eu me perturbo com zoada de ave. Por exemplo, eu já tive rolinho, já tive loura, que eu tô tendo aqueles louro mesmo, eu já tive Uhum. australiano, que por acaso foi embora, eu tive muito tipo, quase todos os tipos. Se eu tivesse passarinho, eu acho que eu cozinhava, Guilherme. Eu não tenho jeito pra isso, não, cara. Eu, sinceramente, eu não sei cuidar dessas coisas. Mas vamos lá, pessoal. Isso aqui é só pra gente começar. Só pra você ter uma ideia, tá? De que esse capítulo, quer dizer, o texto do capítulo, ele vai abordar um pouquinho de geografia. Ele vai falar um pouquinho de planícies, então a gente vai aprender um vocabulário relacionado a tipos, né? De relevos, essas coisas. Tudo bem, a gente não vai, obviamente, levar a discussão técnica sobre relevo, até porque isso vocês veem em geografia. A intenção do texto é a gente ganhar vocabulário a esse respeito, tá bom? Então a gente tem um texto aí da página 63, você pode olhar aí, que se chama assim, ó, South America Topography, tá? A topografia da América do Sul, tá certo? É um texto, você bate o olho assim, ele é relativamente técnico. Ele fala um pouquinho dos relevos, ele fala um pouquinho das montanhas, das paisagens, ele vai falar também sobre placas tectônicas, ele vai dar uma explicação assim, bem geológica para algumas coisas, mas a nossa intenção não é se apropriar dos conceitos técnicos, tá? É a gente conseguir responder a página 64, que ela tenha exatamente a mesma pegada do texto da página anterior, que é basicamente para que você encontre informações específicas dentro do texto. Isso aqui eu vou fazendo com vocês, tá? A gente vai lendo junto e a gente vai respondendo. Caso eu vou traduzir as perguntas da 64, tá? Eu vou deixar a tradução no chat, e a gente vai junto buscando lá no texto. E aqui se aplica as mesmas dicas que eu dei para você no capítulo passado, tá? O capítulo passado, eu falei que assim, uma das formas mais fáceis de você interpretar um texto é você buscar as palavras-chave da pergunta no texto. Inclusive, eu falei que esse é o tipo de texto padrão do Enem. Tá bom? O Enem cobra bastante isso. Então, vamos lá. Vamos aos pouquinhos, tá? Primeira questão está escrito o seguinte. What is the dominations of topography relief in South America? Tá? A gente pode traduzir assim, ó. Qual é o tipo dominante de topografia, de relevo topográfico, vamos dizer assim, da América do Sul? Eu vou até traduzir aqui para vocês. Essa informação tá logo de cara, tá? Você bate o olho no texto, a primeira linha do texto já tem a resposta. Mas deixa eu traduzir aqui primeiro para vocês. Qual é? Pode ser a dominância, a gente pode traduzir assim também, né? A dominância topográfica da América do Sul. Pronto, essa seria a questão 1, tá certo? Já a gente vai lá, já a gente responde, tá? Primeiro vai só anotando aí, vai só prestando atenção nas perguntas. A segunda diz o seguinte, ó. What are the plates that exist in South America? Ou seja, quais são as placas, tá, que existem na América do Sul? Quais são as placas, especificamente esse plates, é placas tectônicas, tá? As placas que existem na América do Sul. Estou colocando a letra minúscula para ficar mais rápido, tá? Porque o meu teclado ele não ajuda muito, não. Então, quais são as placas existentes na América do Sul? Tá? A gente tem a 3 que diz o seguinte. What is the main characteristic of Amazon River? Ou seja, quais são, ou qual é a principal característica do rio amazônico, né? Ou do rio amazônico, a gente pode chamar assim também. A principal característica do rio amazônico. Ou do rio Amazonas, né? Rio Amazonas. Tô digitando péssimo. Amazonas, pronto, saiu. A gente tem a 4 que diz assim, ó. What are the landforms in South America? Ou seja, quais são os relevos na América do Sul? Vamos colocar aqui, ó. Quais são os relevos
da América do Sul. Isso aqui tá logo de cara. Muito do que a gente viu, o padrão da América do Sul é basicamente o que a gente encontra aqui no Brasil. São rios, montanhas, colinas, mountains, montanhas. E a gente vai ver isso, tá? Depression também é um tipo de relevo, tá? A gente vai ver isso aí já já. A gente tem a última questão pra gente aqui responder, que diz o seguinte. What causes fractures in the coast of Atlantic Ocean? Basicamente é o seguinte, ó, o que causa fraturas na costa do Oceano Atlântico? Essa aqui parece difícil, mas está bem facinho de responder. Está no texto assim, bem na cara, certo? Vou colocar aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês querem responder essa questão? Vocês querem fazer o seguinte, vocês querem responder uma por uma comigo, ou vocês gostariam de arriscar, tipo, fazer todas de uma vez, procurando no texto, e depois eu corrijo todas? E comento todas de uma vez? Qual é que você prefere? Uma por uma, pronto. Eu prefiro fazer com o professor. Pronto, vamos fazendo junto. O que causa fraturas na costa do Atlântico? Nossa, parece uma coisa super complicada. Você olha assim para as perguntas, nossa, que parece super complicado. Pronto, basicamente essas são as perguntas, tá? Vamos lá, agora vamos para o texto, tá certo? O bom desse texto foi uma coisa que eu comentei no final da aula passada. Quando a gente tem em inglês textos muito técnicos, seja textos científicos que falam sobre, seja sobre medicina, seja sobre geografia, ciência, história, eles tendem a ter muitos cognatos, né? O que são cognatos? São palavras que se parecem com o português, tá? Então a gente vai lendo junto e vocês vão ver que muitas das palavras do texto, elas são idênticas ao português. Vamos responder a primeira. A primeira pergunta é assim, qual é a topografia dominante na América do Sul? Vamos começar lá na primeira linha, diz assim, ó. Topography, relief, e aqui eu posso até dar uma dica. Olha, a Carol já respondeu. Exato, Carol. Então só dar uma dica de vocabulário, tá? Relief quer dizer relevo, tá certo? Então, topography, relief in South America is dominated by the Andes Mountain. É isso aí. A topografia da América do Sul é dominada, olha as palavras cognatas, né? Is dominated, é dominada pelas montanhas dos Andes. Então, já achou a resposta. Então, vamos anotar aqui a resposta número 1. Como eu disse, algumas respostas, ela tá bem na cara, entendeu? Tu passa por cima, só sabe ela. A gente vai ver as outras. As outras também estão na mesma pegada. Basta que você encontre a parte no texto correta. Você acha informação específica que vai ficar fácil. Pronto. Andes Mountains. As montanhas dos Andes. A questão 2 diz o seguinte. Ó. Que placas existem na América do Sul? Essa aqui está um pouquinho mais difícil. Vamos continuar no texto. O texto começa assim. Ó. A topografia... o relevo topográfico da América do Sul é dominada pelos Andes. Aí continua, né? Which extend all along the Pacific Coast. Que se estende ao longo... Boa, Letícia. Tem outra também, são duas, na verdade. Que se estende ao longo da costa do Pacífico. Aí continua, diz várias palavras cognatas, ó. These mountains, essas montanhas, are created primarily by the convergence of the Nazca and the South American tectonic plates. Olha, muita palavra cognata. Essas montanhas, these mountains, né, são criadas primeiramente, esse primarily, né, parece com primeiramente, e primeiramente by the convergence, que quer dizer convergência, the Nazca and South American tectonic plate, pelas placas tectônicas de Nazca e South American plate. Então, no caso, a gente tem duas, tá? É a placa de Nazca, como a Letícia colocou, e a placa, que tem uma placa que é a placa da América do Sul, certo? Muitas placas tectônicas têm nomes dos continentes também. Então, vamos lá, vamos colocar a resposta toda. Isso. Então, os dois nomes, tá? Então, a gente tem a Nazca Plate and South America, desculpa, Plate. Pronto, são basicamente essas duas, tá? Nazca Plate and South American Plate. Simplesmente. Pronto, mas vocês, assim, os demais, vocês conseguiram, vocês entenderam como que a gente chegou a essa conclusão? Vocês pegaram no texto onde é que estava essa resposta?
Ou essa resposta veio e você, meu Deus, de onde é que veio isso? Vocês entenderam, né? Vocês estão acompanhando. Sim, né? Pronto. Então não quero ver ninguém voando aqui, tá certo? Muito bem, vamos para 3, né? A 3 diz assim, ó. What is the main characteristics of Amazon River? Tá? Qual é a principal característica do rio Amazonas? Isso aqui está na continuidade do texto. Eu poderia até dar uma dica para vocês, para a gente não precisar ler o texto inteiro. Eu vou continuar a leitura, mas a resposta desse, tecnicamente, está lá no segundo parágrafo, tá? Mas eu vou continuando a leitura do texto, só para a gente ir traduzindo o texto todo, tá? Então, depois dessa parte que fala sobre a convergência das placas Nazca e da América do Sul, diz assim, ó, The Nazca Plate, tá? Eu ainda eu tô no caso, na terceira frase do primeiro parágrafo, tá bom? The Nazca Plate, which underlined the Eastern Pacific Ocean, slides under Western South America, resulting in a crustal thickening, uplift and volcanism. Eita, diz o seguinte, ó. A placa de Nazca, que essa palavra que é underline, vou até deixar no chat, ela é de uma tradução um pouquinho complicada, tá bom? Underline, tecnicamente falando, é uma coisa que vai por baixo, tá? Eu não tenho uma tradução exata, mas é tudo que aquilo que vai por baixo, tá? Então ele está querendo dizer o seguinte, ó, que a placa de Nazca que está por baixo, ou está adjacente, qualquer palavra do tipo, que está por baixo da costa do Oceano Pacífico, desliza por baixo no caso da costa da América do Sul ao leste, nossa, que difícil, resultando em um engrossamento da crosta. Aí tem uplift, que quer dizer elevação, e vulcanismo, que quer dizer vulcanismo. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que quando algumas placas tectônicas, elas se chocam, elas se deslizam, na verdade, elas deslizam uma sobre a outra, elas acabam elevando a crosta. No caso, a crosta vocês viram, eu acho que vocês já viram isso em geografia. A crosta é a parte de cima da camada da Terra, tá? Então ela acaba elevando a crosta, formando o que chama de elevação ou vulcanismo. Então é essa a explicação, tá bom? Isso aqui a gente, é só para informação, a gente não vai ter que copiar isso não, tá certo? Aí continua, já chegou aí, Letícia. E acertou, né? Continua assim, another zone of plate convergence occurs along the northwestern coast of South America, where the Caribbean plate also slides under the South American plate and forms the northeast extension of the Andes Mountains. Olha aí que difícil também. Vocabulário muito técnico aqui. Basicamente está querendo dizer o seguinte, ó, que outra zona da convergência de placas ocorre na costa, no noroeste, na costa noroeste da América do Sul, onde a placa do Caribe também desliza sob a placa da América do Sul e forma a extensão do nordeste da Montanha dos Andes. Muito complicado, mas isso aqui vocês entenderam a ideia. Na verdade, ele está só falando a formação da Montanha dos Andes, que tem a ver com essas placas aí que se chocaram e criou essas elevações que passou a ser, no caso, os altos dos Andes, as montanhas dos Andes. Aí sim a gente chega no segundo parágrafo, que é onde ele vai falar sobre o rio Amazonas. Fala assim, ó. East of the Andes, much of North and South America drains into the Amazon River. Ou seja, no caso, ao leste dos Andes, grande parte do norte da América do Sul flui para o rio Amazonas. E diz assim, ó, the world's largest river in terms of both watershed area and flows volume. No caso, diz o seguinte, ó, que é o maior rio do mundo em termos de bacias hidrográficas. Então, basicamente, está dizendo o seguinte, ó, que o rio Amazônia é o maior rio do mundo. Exatamente o que a Letícia colocou. Se você está em dúvida de onde a gente achou essa resposta, ela está exatamente depois da palavra Amazon River, tá certo? Você pode até procurar aí, ó. Amazon River. Toda informação depois de Amazon River é a característica do rio Amazonas, tá? Que é o maior rio do mundo. Então eu posso pegar até a tua resposta literalmente, Letícia. Vou copiar aqui, ó. É a 3, né? Pronto, basicamente é isso mesmo. Vamos para 4.
Essa foi difícil, eu achei. Tava bem solta aí no meio do texto, mas detalhe, foi legal que a gente estava vendo aí o superlativo, né, que a gente estudou uns 3 capítulos atrás, né, 2 capítulos atrás. A gente achou aí no texto superlativo de novo. O 4, a questão 4 diz assim, ó, What are the landforms in South America? Quais são os tipos de relevo, tá, na América do Sul? Essa aqui eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou dizer onde que está a resposta e a gente vai achando junto. Que no caso é a 4. A 4, pessoal, pronto, tá logo na primeira linha do último parágrafo. Tá? Só dá uma olhadinha. Tá na última linha. Isso aqui eu vou deixar para vocês. Quais são os tipos de relevo? Tá? Tipo de relevo, a gente tem a palavra landforms, tá bom? Então procure a palavra landforms no texto e olhe ao redor dessa palavra. Você vai ver que a resposta ela vai estar citando tipos de relevo próximo a essa palavra. Professor, a quarta questão é a primeira linha do quarto parágrafo. Isso, você encontra ela logo no último parágrafo, tá? Você começa ali na primeira linha e vai continuando. Mas a resposta está aí. Deixa eu ver se tem outra parte do texto que também tem essa resposta. Não, tá basicamente aí mesmo. E aí? Caso eu dá uma dica, algumas palavras estão até em itálico, na verdade. Que diz assim, ó. South of the Amazon, the Brazilian highlands show a mix of landforms. Esse mix of landforms significa uma mistura de relevos. Aí ele vai citar os tipos de relevo que a gente encontra. Isis, tudo bem, tá, Isis? Tudo bem. Você já colocou a chamada, né? O seu nome na chamada? Pronto, então tudo certo. Pronto, fala assim, que existe uma mistura de forma de relevo. Aí fala assim, including some broad areas of consistent topography patterns, que quer dizer o seguinte, incluindo algumas áreas, digamos, áreas grandes de um consistente padrão topográfico, tá bom? A palavra pattern quer dizer padrão. Vou até colocar aqui no chat, ó. Quer dizer padrão. A gente também tem a palavra standard, que também quer dizer padrão, vai na mesma coisa. Também quer dizer padrão, tá? São duas palavras que dão na mesma coisa. Aí continua, né? That indicate the occurrence of the simple erosional process acting upon fairly uniform bedrock, tá? Destaque, bedrock. O que seria bedrock? Literalmente, é uma palavra composta por outras duas. Só você lembrar, bedrock é a soma da palavra bed mais a palavra rock. Tá? É uma base rochosa? Oi? Essa palavra que o professor falou é uma base rochosa. Isso, no caso, porque literalmente bed quer dizer cama. A gente pode adaptar a tradução. Cama e rock quer dizer rocha ou pedra. Então seria tipo uma cama de rocha. Você pode traduzir assim, dá uma base rochosa. É uma opção também. Só que em inglês a gente fala bedrock, tipo uma cama de rochas, tá certo? Então, é uma característica que a gente encontra aqui na América do Sul. Seria uma bedrock. Aí depois ele continua. Very smooth plateaus. Here are remains of landforms most likely developed under geologic and environmental conditions much different than those present today. De novo, essa palavra aqui, very smooth plateaus, que está até em itálico, tá? Plateaus, pessoal, quer dizer planaltos, tá bom? Então, é uma outra característica que a gente encontra aqui, tá? Planaltos. Então, você vai colocando, vou até colocando em ordem na resposta para ficar bem direitinho. Seria bedrock, plateaus. No caso, falta quantas? Acho que faltam, deixa eu ver aqui. Pronto, só tem mais uma outra característica. Continuando, fala assim, ó.
a última frase, tá? Estou agora na última frase do último parágrafo. Fractures paralleling the coast are likely related to the opening of the Atlantic Ocean as South America drift away from Africa, starting about 130 million years ago, tá? Então aqui a gente tem fraturas, a palavra fractures, tá? São fraturas. Essas fraturas aí depois ele dá uma explicaçãozinha, né? Ela acontece desde que as placas do Oceano Atlântico se deslizaram da África, se distanciaram das placas tectônicas da África, tá? De novo, a gente não precisa saber os termos técnicos, tá certo? Mas em tese, aqui ele está citando 3 tipos de formas de relevo, tá? Bedrock, plateaus e fractures, tá? Claro, existem muitas outras que não estão aqui. Eu poderia até citar uma, tá? A gente tem, por exemplo, o que a gente chama de depression, que é muito comum, tá? Muito comum aqui no Brasil, uma depression. E o que seria isso, né, professor? Agora eu tô voando, que é uma depressão. Isso aqui não é aula de geografia, tá? Mas eu vou tentar explicar para vocês. Relevo, basicamente, é toda a camada física acima da Terra, tá? Tudo que você tá vendo, as montanhas, as colinas, tudo aqui que tá na parte de cima da nossa atmosfera, vamos dizer assim, é relevo. Então, tudo que tiver ali conta como relevo. Então, depressões é tipo quando você tem aqui o nível do mar e geralmente você tem uma descida. Geralmente porque as partes ao redor são altas, aí você tem uma parte de baixo muito baixa. Então, isso seria uma depressão. No caso, os planaus é uma elevação, né, de rochas, digamos assim. O que mais que a gente tem? A gente teria hills, que são colinas, que são comuns na serra. Mountains, que são montanhas. Até vulcões, daria para dizer que é um tipo de relevo, forçando a barra, porque é tipo uma montanha. Certo? Mas vocês entenderam, certo? A 4. Tudo certo para vocês? Pegaram a resposta? Alguma dúvida? Foi difícil, pessoal, essa? Eu senti que essa foi um pouquinho mais puxada. Se ou não, pessoal, vocês pegaram a resposta e entenderam por quê? Conseguiram encontrar no texto, quando fui comentando, conseguiram encontrar no texto onde é que estavam essas palavras? Pronto. E a gente tem a última, tá certo? A última fala o seguinte, ó. What causes fractures in the coast of Atlantic Oceans? Tá? Essa aqui, com certeza, foi a mais difícilzinha. Ela é muito técnica, tá? É o seguinte, o que causa fraturas na costa do Oceano Atlântico, tá? E aqui estava falando sobre, foi basicamente a última linha que eu li, que era o afastamento das placas tectônicas. Essa resposta eu vou dar, porque realmente ficaria muito complexo. Ele está misturando o inglês com conceitos de geografia. Então, não, eu deixar essa aqui, eu posso dar a resposta para vocês, tá bom? A resposta 5 vai ser a seguinte. Pronto, essa seria a resposta. Pronto, Carol. Olha que bacana. É uma opção, tá? Tudo bem, Carol. Basicamente isso. No caso, seria a placa do Oceano Atlântico, que na medida em que ela se afastou, que esse drift away é literalmente se afastar, ou deslizar, se afastar. É uma opção de resposta. Boa, Carol, boa. Eu coloquei essa um pouquinho maior, tá? Só o comecinho, deixa eu só consertar aqui. Assim, ó. Coloquei o seguinte, elas são provavelmente relacionadas com a abertura, tá, do Oceano Atlântico, na medida em que a placa, na verdade, da América do Sul se afastou. Até corrigir. Pronto, e de novo, tá? Eu não coloquei as letras maiúsculas para facilitar para digitar, tá? Mas quando você for copiar, você coloca Atlantic Ocean, como é o nome próprio, nome é substantivo próprio, você coloca lá a letra maiúscula. Mas é isso aí, Carol, certíssimo. Pronto, pessoal, essas foram as 5 questões do texto. O que vocês acharam desse texto? Esse foi um pouquinho diferente do anterior, tá? O da bula, ele foi
mais fácil, digamos assim. E como é que vocês avaliam esse? Se tivesse no Enem, assim, vamos supor que tu caiu no Enem, assim, caiu de cara no Enem. Cai isso um texto desse. Você acha que você conseguiria se virar? Sim? Bem, Carol. E você vê como, às vezes, a gente nem precisa entender o assunto técnico. Eu sempre reforço isso. Nunca deixe esses assuntos técnicos meio que te assustarem. Às vezes, a resposta, basta que você transcreva trechos do texto, que ali a resposta já vai estar aceitável. Então, que bom. No nono ano, é porque a gente está no oitavo, mas no nono ano, vocês vão ter muito texto assim em inglês, cara. Tipo, muito texto. Todo capítulo é um texto desse tamanho. Justamente porque está preparando você para o ensino médio, para o inglês do Enem, que é essa pegada de texto grande, ler texto, interpretar texto. Certo? Mas é isso aí, pessoal. Eu ia fazer a última tradução, só para a gente finalizar, tá? Falta um minuto, dá tempo. Vamos só fazer as traduções desse tópico de listen and pronunciation, tá? Aqui são só alguns nomes de alguns tipos de relevos, tá? Eu vou falando e você vai traduzindo aí comigo, tá? O primeiro tipo de relevo que aparece aí é mountain, tá bom? Mountain, fácil porque mountain lembra montanha, é um cognato, né? Parece com montanha, então você pode traduzir aí, ó. Montanha. Vai fazer daquele jeito, coloca uma setinha ao lado, certo? Ao lado de mountain, a gente tem tectonic plates. De novo, tectonic plates é um cognato, que seria placas tectônicas. Tectonic plates, placas tectônicas. Então, placas tectônicas. Ao lado de tectonic plates, a gente tem river, tá? River, a gente tem rio. Isso aí, Carol. Olha aí, Carol. Para quem era ruim em vocabulário, é porque a gente tem uma palavra parecida, tá? A gente tem a palavra stream, que às vezes as pessoas confundem com rio, que é quase a mesma coisa, tá? Stream é tipo uma corrente, um riacho, é quase a mesma coisa. Mas vai ser rio, tá? Vulcano, essa não precisa nem traduzir, tá? Vulcano é vulcões, tá certo? Ou vulcão. Plateau, você pode traduzir como planalto ou chapada. Tanto faz, mas é a mesma coisa. Planalto ou chapada. Assim, ó. Plateaus, certo? A gente tem vale, que também é um cognato do português. Vale parece com vales. Então vai ser vales. Isso aí, ele diz. Muito cognato. Dune, também outro cognato. Dune vai ser dunas. Tá? Você anota aí, dunas. Lake, é praticamente um cognato também, tá? Lake, lago, tudo bem? A gente tem o último que é rio, tá? Rio a gente pode ter algumas traduções. Pode ser colinas. Geralmente eu traduziria como colinas, tá? Mas pode ser monte também. Colina, monte, tanto faz. Pronto, tá, pessoal? Como atividade, para ficar simples, eu só vou deixar essa questão 1, tá? Que é para você pesquisar alguns outros tipos de relevo que você encontra aqui no Brasil, tá? No nosso país. É isso, pessoal. Deixa eu ver aqui a hora. Obrigado, tá? Quem participou, eu gosto muito quando vocês estão mais participativos, tá? Obrigado, Carol, Letícia, Larissa, que participou, Yasmin, Isabelle Almeida, mas estava aqui. Lívia, Milena, Isabelle, todo mundo. E os que saíram também, o Guilherme saiu, Larissa. Não, tá bom? Pesquisa em inglês, tá? Como é que é o nome desses relevos em inglês, certo? Pessoal, é isso, tá? Tchau, até a próxima.